Fala galera, então meu nome é Leonardo e eu vou estar começando essa videoaula aqui, que vai ser sobre teste de software utilizando a Fast API e Python. Esse foi um tópico estudado na disciplina de Ubiquitous Computing na Universidade de Passo Fundo e eu vou estar apresentando essa videoaula aqui para explicar um pouco como funcionam os testes com o Fast API. Primeiramente, eu vou dar uma introdução sobre o que é teste de software e também eu vou falar um pouco o que foi utilizado no meu projeto e depois eu vou mostrar no código e os testes rodando, beleza? Uh, então, começando aqui, explicando sobre o que é um teste de software, uh, onde que é o código ele é submetido a diversas condições para garantir que ele funcione corretamente, né? Esperando que a lógica dele esteja correta e que as funções sejam chamadas corretamente também, passando os parâmetros corretos no, na aquisição, tanto na URI quanto no body, e também testar determinadas funções e classes e partes do código. E essa é uma prática muito utilizada nos dias de hoje, que está crescendo muito, que é o teste de software. E também ele ajuda tipo, a identificar falhas e assegurar a qualidade e confiabilidade do software. Outro fator também que o teste também é muito importante é para corrigir erros antes que o produto final chegue ao usuário, no caso o famoso bug em produção, né? Isso garantindo um desempenho consistente, confiável e seguro do código, e também ele vai contribuir para a reputação da empresa, que vai entregar códigos sem bugs, né? E os seus produtos vão ser muito mais bem vistos, né, pelas pessoas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre qual que é a diferença entre teste manual e teste automatizado, que muitas empresas utilizam hoje, nos dias de hoje. Então, primeiro, os testes manuais, eles envolvem a execução manual dos casos de teste, né? Por exemplo, ir na página testando uma funcionalidade, ou ir no Postman, fazer chamada em API, verificar as requisições para testes de back-end, né? E testes de front-end nas páginas, testando se os layouts são certos. Enfim, enquanto os testes automatizados eles são realizados por ferramentas. Nesse caso aqui vai ser o PyTest, que eu vou explicar um pouco depois, e outras ferramentas que eu utilizei junto também. Mas então, os testes automatizados, eles testam mais frequentemente os endpoints de diversas maneiras. Eles cobrem todos os casos de teste que é possível para aquela API, e quando houver alguma alteração de código, por exemplo, basta corrigir os testes, né? Adicionar novos testes também, no caso, e rodar para ver se não quebrou nada do que já existe lá naquela API, né? No caso do teste manual, tudo teria que ser testado manualmente novamente e demorar muito mais, né? Assim, seria muito mais fácil rodar os testes automatizados para ver se o código ainda tem um funcionamento correto e apenas testar a nova feature manualmente. A escolha entre eles depende do contexto, né, prazos e complexidade do projeto, e os testes automatizados oferecem, né, uma eficiência e repetição de testes muito maior do que enquanto os testes manuais, né, eles permitem uma exploração mais intuitiva do software, né, e também o teste automatizado ele previne, né, que quando houver alguma alteração, o código quebre, porque também é possível integrar esses testes automatizados na pipeline, quando for subir, por exemplo, alguma alteração para produção, sempre rodar os testes antes de subir aquela alteração, e com isso, caso quebre, né, o teste automatizado, que ele vai indicar que alguma coisa não está funcionando corretamente ali na API, a correção é feita antes de subir as alterações, isso prevenindo que suba alguma coisa, um bug, muitas vezes para o ambiente de produção. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o que é o teste de endpoint, que ele é utilizado ali no modelo do Fast API, na documentação do Fast API. Então, o teste de endpoint, ele avalia a funcionalidade de um ponto específico da API, né, de todos os endpoints, por exemplo. Se a gente fizer teste para todos os endpoints, no contexto do projeto criado do Fast API, ele verifica os endpoints correspondem corretamente às solicitações, né? Embora na documentação do Fast API ele não forneça exemplos específicos de testes unitários e outros, ele somente mostra mais esses testes de endpoint. Os desenvolvedores geralmente utilizam os testes de endpoint no Fast API mesmo. Ele já consegue fazer o teste de integração junto.
O que é o teste de integração? Ele avalia a interação entre diferentes partes do sistema para garantir que eles funcionem de uma maneira combinada. Por exemplo, que o serviço funcione junto com o controller, que funcione junto com o repository, de maneira combinada. E o teste unitário ele verifica uma funcionalidade isolada, individual do código, para testar pequenas partes daquele código. Ou seja, nesse projeto eu criei um teste de endpoint, né, por causa que eu utilizei o Fast API, e para isso, né, eu vou estar fazendo mais um teste de integração, mas também vai cobrir os casos do teste unitário, para ele vai testar a lógica de todo o fluxo ali criado. Para os testes com o Fast API, foi utilizado o framework PyTest, que o Fast API exemplifica na documentação dele para ser utilizado. O PyTest é uma biblioteca de testes de Python e ele simplifica o processo da escrita e execução de testes. O PyTest ele visa tornar os testes mais legíveis e eficientes, permitindo que o desenvolvedor foque na lógica dos testes, né, para criar as assertivas e verificar as condições, do que complexidade de configurações. É só instalar, rodar, ter os arquivos ali pronto e já consegue fazer os testes da API. Então, a estrutura dos testes no FastAPI com PyTest, eles podem ser organizados de maneira clara, estruturando com o PyTest e criando os casos de testes específicos para as endpoints da API, dentro de uma pasta chamada tests, que é uma convenção utilizada, e dentro dessa pasta a gente cria os arquivos de testes, que são diversos arquivos com várias funções que vão fazer as chamadas para a API também. E esses testes também são configurados utilizando o mocks, que eu vou explicar um pouco depois. Agora eu vou explicar um pouquinho para que serve a utilização das assertivas, que são realmente o que vai dar se o teste funcionou ou não, né? Então, as assertivas, elas são declarações, né, que verificam a condição do teste. Elas são usadas para testar em testes para verificar o comportamento do código, se ele está correto conforme esperado, testando o retorno comparado ao objeto do teste. São essas assertivas que vão compor o teste de fato, e são elas que testam o que tu quer, né? Status code, se o objeto está correto, se as propriedades estão corretas, se a lógica funcionou com a assertiva, que vai testar isso e verificar se está correto. Agora eu vou passar aqui e vou falar um pouquinho sobre mocking, né? O mocking também é muito importante no desenvolvimento de software, porque o mocking ele serve para criar substitutos simulados para objetos do sistema que você não deseja testar diretamente, como no nosso exemplo, simulando que estamos mocando os dados do banco de dados. Isso permite isolar o código em testes e garantir que apenas o que está avaliando seja considerado, por exemplo, a lógica, sem afastar componentes externos, sem afetar componentes externos, como o objeto real que possuímos no banco. Caso eu faça um teste, aquele teste, por exemplo, seja um teste de update, ele vai entrar no banco de dados e vai alterar um registro que está no banco de dados. A gente não quer isso, né? A gente quer apenas que ele teste a lógica, se a lógica do update está funcionando. Então, a gente usa mocks como se fosse o item do banco de dados para ver se a lógica está funcionando. Esse mock ele simula o objeto real que está no banco de dados e faz testes em cima deles e não afeta aquele objeto que está no banco. Para isso, a gente utilizou o framework Magic Mock de Python, e com ele é possível simular interações com objetos complexos e adicionar mocks às requisições de teste do PyTest. Eu vou mostrar ali no código depois como isso é feito. Partindo agora para o final aqui, eu vou explicar um pouquinho sobre coverage. Também foi utilizado um módulo de coverage do PyTest, que ele serve para fornecer uma visão mais clara da cobertura do código e também ele indica quais linhas foram executadas, estão sendo cobertas pelo código e quais ainda não. Então, por exemplo, no print que eu coloquei ali, todo o meu código está com 100% de coverage, mas quando eu for mostrar no código, eu vou rodar de novo e vou mostrar como é que ele mostra também no HTML criado. As configurações do coverage, a gente pode ter um arquivo de configuração, que o nome é .coveragerc,
e nele a gente pode fazer várias configurações, como excluir determinados diretórios, arquivos e módulos, para que esse coverage só cubra o que a gente realmente quer, no caso, neste caso, que é a lógica de negócio. E também o coverage, ele é um módulo integrado de PyTest, e assim, com o módulo do PyTest, utilizando isso, é possível obter relatório mais detalhado sobre a cobertura do código e porcentagens e áreas que não foram testadas. Agora eu vou mostrar um pouquinho no código ali, para mostrar para vocês e explicar um pouquinho sobre o código que eu fiz e como é que funcionam os testes. Beleza, galera? Então, aqui eu vou dar uma explicação aqui sobre um pouco do que é o projeto e como é que ele funciona juntamente com os testes. É um projetinho bem simples sobre pedidos de restaurante. Ele possui esse arquivo requirements.txt, que ele possui todas as dependências possíveis para rodar o projeto. Então, quando alguém quiser rodar esse projeto, é só instalar baseado nesse arquivo. Eu vou deixar o comando ali depois no próximo slide, ali, no slide de conclusão. E aí é só instalar, e ele já vai instalar todas as dependências que o projeto necessita. Aqui no arquivo no main, nós instanciamos o app do FastAPI para iniciar a API e criamos um router também, incluímos as rotas que possuem no módulo de pedidos. Aí já adicionamos um prefixo aqui para não ter que ficar colocando ele em toda a rota que tiver aqui no módulo. Então, tem o módulo de pedidos aqui, dá uma mostrada sobre como é que é. Aqui a gente tem os modelos que a gente vai utilizar depois. No caso, os modelos aqui e as rotas. Temos essa rota para busca de pedidos, ela vai retornar todos os pedidos que possuem na nossa base de dados, que não é uma base de dados, porque eu estou usando um array para simular um array de objetos para simular como se fosse nosso banco de dados. Temos essa rota aqui que busca somente os pedidos concluídos. Temos essa rota aqui para buscar o pedido. Temos essa rota também para buscar o pedido pelo ID, para trazer só um pedido. Também tem tratamento de erros aqui, caso o pedido não for encontrado. Temos essa rota aqui que é para adicionar um novo pedido. Temos essa rota aqui que é para atualizar um pedido já existente, a quantidade dele, tem as devidas validações. Isso tudo vai ser testado. Vou dar uma explicada melhor depois. Tem uma rota também para concluir pedidos. Na chamada, o pedido que está em andamento, ele é concluído. E a rota para remover pedidos. Beleza. Então, agora, dei uma explicadinha aqui sobre esse aqui, que seria o nosso serviço. E vou dar uma explicadinha sobre também o repository. Esse repository, ele simula um banco de dados e as funções que acessam esse banco de dados, que no caso esse array de pedidos. Eu fiz essa abordagem utilizando como se fosse um serviço, um repository, porque o repository nós vamos mocar, porque como eu expliquei, a gente vai usar o mocks para que, no caso da vida real, o banco de dados não fosse afetado pelo teste. Eu vou explicar isso um pouco melhor depois quando for explicar os testes. Então, beleza, agora eu vou explicar um pouquinho aqui sobre os mocks. A gente tem esse pedidos mock, tem o mock de pedidos que simula esse array, e o mock de pedidos concluídos que a gente consegue ver que aqui só tem esse pedido concluído, então a gente já criou um mock só com esse pedido concluído para um teste específico que vai ter ali depois. Como eu tinha comentado também, a gente tem um arquivo conveniente.tc que eu vou omitir para ele não testar o arquivo de repository, porque eu quero testar somente a lógica de negócio e as chamadas do endpoint. Então, beleza, aí nessa pasta que a gente criou, testes, essa pasta vai ter todos os testes que a gente vai criar. A gente pode criar vários arquivos aqui dentro e eles vão testar os nossos módulos. Então, beleza, começando aqui, a gente cria o teste client, que ele vai instanciar nosso app, e esse client vai ser como se fosse a nossa API, por isso que a gente consegue acessar os endpoints por aqui e fazer os testes neles, beleza? O
O PyTest ele funciona de uma maneira bem simples, que é só adicionar uma função, fazer a chamada e criar as assertivas dentro dela, o teste já ele vai ser feito, beleza? Vou dar uma explicadinha sobre o que eu estou usando aqui em cima. Esse patch, ele é do módulo do Magic Mock, que é o que eu estou utilizando para criar os mocks. Então, a gente tem os mocks criados aqui, beleza? E esse é o valor de retorno. Como nós queremos utilizar esse mock para simular o nosso banco de dados, que são esses dados, podemos ver que aqui na função get, ele faz essa chamada ao repository na função busca pedidos. No funcionamento normal, quando a gente estivesse executando a API, ele entraria nessa função, viria aqui no repository, buscaria os pedidos e teria todo esse array de pedidos. Utilizando o mock, a gente consegue fazer um patch nessa função, que ele vai atualizar ela utilizando essa notação, essa cDecorator, e onde ele for chamar essa função buscar pedidos do pedido repository, a gente vai colocar esse valor. Qual é o valor? O valor é o que está aqui no nosso lock, beleza? Então, o que vai valer para quando o teste passar por essa função, o valor vai ser o valor do lock, beleza? Então, a gente acaba testando aqui, fazendo a chamada nesse get pedidos e as assertivas. A gente verifica se o retorno recebido é status 200, que é o que eu devolvo aqui, padrão de um get, e se a resposta recebida é igual ao mock que eu estou utilizando. Se nada nesse meio do caminho, na lógica, quebrou e modificou o objeto que eu quero, que é o objeto do mock, é o objeto que eu quero que seja retornado para mim. A gente consegue ter uma visão melhor aqui nesse teste nesse teste de pedidos concluídos, chamando a função de concluídos, a gente vai mocar o buscar pedidos. Então, para vocês terem uma explicação melhor, na hora que eu for buscar os pedidos aqui, ele vai trazer todos os pedidos e vai fazer essa lógica aqui para filtrar e devolver só os pedidos concluídos. Então, eu espero que nesse response.json ele venha somente os pedidos concluídos. Então, eu vou esperar que essa função que vai colocar todos os pedidos retorne só os pedidos concluídos. E para isso, eu vou comparar com o meu mock de pedidos concluídos, porque eu sei que esse é meu objeto inteiro que vai estar ali sendo buscado, e eu sei que esse é o meu retorno só com o concluído, seria só isso. Então, após a lógica feita lá para os pedidos concluídos, ele deve ser igual a somente aquele pedido, porque somente tem um pedido concluído. Então, a gente faz essa validação aqui, como também valida o status 200. Isso continua para todos os testes. Também temos esse teste aqui, que é para buscar um pedido específico. Então, aqui a gente passa o ID do pedido que a gente quer, a gente verifica se o ID dele está correto, e nesse caso também, como esse endpoint ele possui erro, porque a gente pode passar um ID que não existe, então a gente testa os casos de erro. Sempre é importante, pessoal, testar os casos de erro, porque a gente precisa testar todos os casos, de erro, de sucesso, e assim a API vai estar totalmente com os testes cobertos. Depois eu vou explicar ali para vocês e vou mostrar se eu tirar esse teste como vai aparecer, beleza? Então, aqui no teste de erro, a gente passa um pedido que não existe, compara o status code, que é o status code não existente, e compara também se a mensagem recebida está correta. Agora aqui não vai diferir muito os próximos testes, mas basicamente é isso. Então, galera, aqui tem o teste de adicionar pedidos, a gente vai adicionar um pedido novo, ele vai novamente vai entrar aqui nesse post, vai fazer essa lógica aqui para verificar a quantidade, vai criar um novo pedido e vai receber esse novo pedido com o novo ID. Então, mais uma vez, como a gente está mocando a busca, a gente moca o adicionar pedidos, porque a gente não quer o retorno do repository, beleza? Esse retorno não é importante, então ele pode ser vazio, beleza? Ele não é importante porque a gente não utiliza o retorno aqui. Esse retorno aqui é só para
a gente não tem retorno dessa função, né? Até que não recebe nenhuma variável. Ele só faz a adição lá. Então a gente presume que, se caso não ocorreu o erro aqui, ele foi adicionado corretamente, beleza? Então ele retorna um objeto vazio. Então, beleza, aqui continuando, a gente testa se o ID é 4. Por quê? Porque na busca a gente possui 3 objetos aqui no mock e a gente quer ver se o próximo que vai ser adicionado ele vai ser o ID 4, porque vai ser o próximo. Também tem os casos de teste de erro, passando a quantidade como zero, porque o pedido não pode ser criado com quantidade zero. Então ele faz o teste e testa o status code e a mensagem também, beleza? Aqui no teste de atualizar pedido, a gente tem um teste mais amplo, mas ele possui o mesmo funcionamento. Aqui a gente testa atualizando o pedido, atualizando a quantidade de um pedido, passando o ID, e recebe 204 novo content se ele for atualizado com sucesso, beleza? E os testes de caso de erro, como eu falei antes, eles são muito importantes serem testados. E nesse caso, aqui a gente tem mais casos de erro, porque possui mais coisas na função de update. Mas no caso aqui a gente está testando se, se a quantidade é maior que zero, porque não pode ser atualizado por uma quantidade maior que zero, que se o pedido for encontrado, porque a gente não pode atualizar um pedido que não existe, e por último aqui, a gente só pode atualizar um pedido se ele estiver no status não iniciado, beleza? Se tiver em andamento ou concluído, ele não pode ser atualizado. Então, esses são os casos de teste. Com esses casos, a gente consegue cobrir toda a nossa lógica aqui, e caso ocorra alguma alteração, a gente tá seguro disso, seguro de que não vai acontecer erros, porque o teste vai estar rodando e ele está cobrindo toda a função, então ela vai estar com o seu funcionamento correto, mesmo após alguma alteração, beleza? E por fim aqui, a gente possui o teste de concluir pedido, que é um update também, e o teste de remover pedido. Para mostrar aqui para vocês como funciona o funcionamento de testes aninhados, o teste o teste remover pedido padrão, que a gente quer remover, ele recebe no 204, e na função remover pedido ele recebe true do mock, porque é o retorno que quer dizer que ele foi removido na base de dados. A gente quer testar o caso de eu também. Por exemplo, o caso de eu, se ele receber false aqui, quer dizer que ele não conseguiu remover o cara. Então, ele vai lançar um erro de pedido não encontrado. Então, para isso, a gente precisa que o mock do remover pedido retorne falso. Para isso, a gente precisa criar a função aqui dentro da função que já existe e fazer uma chamada nela aqui para rodar o teste, beleza? Então, basicamente, o arquivo de teste ele funciona dessa maneira. A estruturação dele não passa mais disso. Na documentação do FastAPI, é isso aqui que está aqui. Não tem mais o que falar. Essa é a estruturação utilizando o PyTest, juntamente com o mock. Já expliquei também a utilização de mock. Isso vai ajudar vocês a testar o código de vocês, beleza? Então agora eu vou rodar esses testes. Vou pegar o comando aqui. Comando do PyTest para rodar os testes com o coverage, beleza? Então a gente vai rodar aqui. Rodou aqui, ó, beleza? A gente consegue ver que o pedidos.service, que é esse teste que ele rodou 100%, zero erros. Os 7 testes que nós temos aqui as 7 funções de teste que a gente tem, passaram com sucesso. E vocês viram que aqui foi criado esse html.cov, que é o arquivo de coverage que foi criado, beleza? Então eu vou abrir ele aqui e vou mostrar para vocês, beleza? E ele vai ficar dentro dessa pasta html.cov criada. Esse arquivo index.html já vem tudo prontinho aqui. A gente copiou o path, que é o lugar que o arquivo foi gerado, e vem aqui no Google e cola o path aqui. Ó. A gente consegue ver que é o path do nosso sistema, onde é que o arquivo vai estar. E beleza, então esse é o coverage do PyTest, que vocês podem usar para ver como é que ele está a cobertura de testes, beleza? Então a gente tem os módulos aqui, a gente consegue ver que o módulo testado foi o módulo de pedidos, que é o único que a gente tem,
e a gente consegue clicar nele, ó. A gente consegue ver que tem 68 statements e ele está com 100% de coverage. Então, clicando aqui, a gente consegue entrar e ver o código de fato. E a gente consegue ver quais linhas estão sendo cobridas pelos testes, beleza? Ó, você vê que todas as linhas estão sendo cobertas. Então, e se eu entrar aqui no código, eu vou mostrar para vocês. Se eu vier aqui nos nossos pedidos e eu adicionar uma nova função nele, a gente pode vir aqui, não precisa ser nenhuma rota. Adicionar uma nova função, para remover pedido. Ela não possui testes. Então, se eu rodar novamente aqui, vai teste, não vai ocorrer erro, ó, porque ela não está mapeada, ela não foi gerado nenhum teste aqui dentro do nosso teste, mas quando vindo aqui no arquivo de coverage, a gente consegue ver que agora subiu para 73 statements e o coverage de 95%. Se a gente isso aqui no final do código, a gente consegue ver que essa função não está sendo pega e não está sendo testada. Então, o coverage também é bom para mostrar. Outro ponto também que eu quero mostrar aqui, rapaziada, é que, como eu falei, tem que testar o caso de erro e de sucesso. Então, pegando esse caso aqui do teste de atualizar pedido, o pedido ele só pode ser atualizado, a quantidade dele, no caso que a gente atualiza aqui na nossa lógica, ele só pode ser atualizado se ele estiver em status não iniciado. Se ele estiver em andamento concluído, ele não pode ser atualizado. Então, se a gente remover esse teste e executar novamente, a gente consegue ver que aqui, como a gente tinha aberto, essa linha aqui da função de atualizar pedido, que ela é a linha, é o local que verifica se o status for não iniciado, que ele só pode ser alterado se ele for não iniciado, ela não está sendo coberta. Então, pode ser que aqui esteja ocorrendo um erro e a gente não saiba, beleza? Então, esse arquivo de coverage é muito importante. E beleza, eu acho que é isso, rapaziada. Expliquei tudo que eu tinha para explicar sobre testes, teste com PyTest, mock, e coverage, tudo utilizando no Fast API, queria uma APIzinha ali. Eu vou deixar ali o link do repositório no GitHub, se alguém quiser baixar o código. E ele tem os comandos para instalar as dependências, rodar a API e rodar os testes, beleza? Então, é isso aí, valeu, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Tamo junto. Valeu.